Esses 4 lanches parecem refeição livre, mas todos cabem na dieta. E hoje eu vou te ensinar cada uma delas para você poder encaixar aí no seu jantar. Que você também é do time que chega à noite e pensa, eu não quero comer arroz e feijão, eu quero um lanche. Porque eu sou exatamente assim. E é por isso que eu separei 4 receitas que vivem me salvando nos dias da dieta. São receitas práticas, gostosas, ricas em proteína e que dá para encaixar tranquilamente no plano alimentar. Tem Subway caseiro, torta de frango, espetinho no Rapidez e tem até esfirra de carne seca. Então, vem comigo porque eu tenho certeza de que pelo menos uma delas vai acabar entrando no seu cardápio. E para a receita dessa pizza, eu comecei ali colocando a farinha de trigo normal, e eu adaptei para a quantidade que eu posso numa janta da minha dieta, que é 45 gramas. E aí coloquei a mesma quantidade do iogurte natural desnatado para ficar com menos gordura ainda. E aí é só você ir misturando, coloca um pouquinho de sal e misturando ali primeiro com a colher e depois é mão na massa mesmo. Vai misturando, no começo parece que não vai dar certo, que ele não vai misturar, mas depois dá certo. Aí coloquei um pouquinho de farinha de trigo na bancada para conseguir abrir a massa e dá super certo, gente. Ela fica uma massinha pequenininha mesmo, porque é pouca quantidade. Aí eu peguei o rolo e fui abrindo a massa, ela abre super tranquila, não gruda nada. E aí depois eu fui fazer uma graça, colocar uma borda recheada, passei um pouquinho de requeijão light para ainda ficar menos calórica e fui fechando ali a massa bem tranquila também para fechar. E não fiz uma borda muito grande porque a pizza era um tamanho pequeno, né? Dei uma furadinha ali com garfo e coloquei ali molho de tomate. Esse molho de tomate tá um pouco líquido demais, mas tudo bem. Espalhei ali, coloquei uma fatia e meia de queijo mussarela, mas você pode usar o queijo que você quiser e a quantidade que cabe na sua dieta também. E de recheio eu resolvi colocar carne seca desfiada, que eu amo pizza de carne seca, mas pode ser frango, pode ser atum, e coloquei tomate. Air fryer 180 graus por 15 minutinhos e fica pronta, gente. A massa assa super bem, fica muito gostoso, sério. E para começar nosso espetinho, a gente vai pegar uma folha de Rapidez, e aí eu fui colocando carne moída, eu tô usando músculo, e aí eu usei 100 gramas, que é o que eu posto na minha dieta, né? Então espalha ela ali por todo o disco do Rapidez e não deixa uma camada muito grossa, deixa bem fininha mesmo. E aí depois eu fui temperar. Eu só temperei com sal, páprica defumada, que eu amo, sempre tem que ter nas carnes, e coloquei uma fatia de queijo mussarela. E certifica de estar bem no meio mesmo do disco de Rapidez. E depois é só ir fechando e você vai dando uma apertadinha para ele ficar mais compacto e não vazar tudo para fora, né? Aí você fecha tudo e depois corta ele na distância de uns 3 dedos, 2 dedos mais ou menos. E aí eu fui cortando e o meu deram 4 pedacinhos desses de Rapidez. Um deles acabou querendo meio que vazar, mas depois a gente dá uma arrumadinha e dá tudo certo. Porque essa minha folha de Rapidez, ela era pequena. E aí depois você pega um palito de churrasco e vai colocando ali as suas trouxinhas de espetinho, né? E na hora que tá tudo pronto, só colocar na air fryer. Eu usei ali em 200 graus, mais ou menos uns 20 minutos, virando ali na metade do tempo. Eu coloquei um papel alumínio para ele não grudar. E na hora que o queijo escorrer, não grudar tudo na air fryer, né? Enquanto ele estava fazendo, eu fui fazer o molhinho. Eu coloquei uma maionese, que é aquela de churrasco. Coloquei um pouquinho de ketchup e um pouquinho de mostarda também e mexi tudo. E coloquei também páprica defumada, que eu amo e acho que combina demais com esse molhinho. É um molhinho super rápido e fácil e ficou pronto depois aí dos 20 minutinhos. E na hora que estava pronto, eu só acrescentei um pouco do molho ali por cima e o molho foi todo pesado, então é bem tranquilo para colocar na dieta. Ainda finalizei com um pouquinho de cebolinha e ficou assim nosso espetinho. Ficou muito gostoso. E por dentro o queijo derreteu e a carne não ficou seca, sabe? Ficou bem suculenta, então amei. E para começar a nossa torta de frango, eu já fiz direto na marmita aqui na air fryer. Coloquei um ovo, coloquei farinha de trigo mesmo, coloquei um pouquinho de leite e já adicionei o frango, sem mexer nada. Eu coloquei tudo nas quantidades que eu posto na minha dieta, então você adapta
para sua dieta. E ali já coloquei o fermento também. O fermento é uma colherzinha de café. E aí você mexe tudo. Na hora que você tá mexendo, parece que não vai dar certo. Mas no final ele mistura bem e dá tudo certo. De farinha de trigo, eu usei 20 gramas, que é o que eu posto na minha dieta, né? E de frango, eu usei 50 gramas. E aí mexi tudo e coloquei ali no meio um pouquinho de requeijão. Deu no máximo 15 gramas e levei para air fryer a 200 graus por uns 15 minutos. Mas você vai olhando também. E aí ela ficou assim. E o requeijão deu uma saidinha assim pra fora. Mas na hora que você passa o garfo, o requeijão ele fica cremoso, sabe? Dá outra cara pra essa torta. E fica um jantar super rápido e prático. E pro nosso Subway em casa, eu peguei um pão baguete. Esse era com ervas finas em cima, né? Então, eu peguei um pão baguete pra ficar certinho o lanche de 15 do Subway. Geralmente no Subway eles não colocam o molho embaixo, né? Mas eu resolvi colocar pra não ficar seco. E aí a carne, eu tava usando paleta, aí eu cortei ela em tirinhas, mas pode ser usado frango também, mas eu cortei a carne. E aí eu grelhei ela, só temperei com sal, chimichurri e páprica. E aí na hora que tava pronta, eu adicionei ali no pão, coloquei 80 gramas dessa carne e peguei o queijo mussarela, o meu era esse de pedaço, então tentei cortar em fatias mais finas pra você conseguir colocar uma quantidade maior também, né? Porque vocês sabem que na dieta não dá pra usar tanto queijo assim, uma fatia dá pra encaixar. E aí levei pra air fryer ali 5 minutinhos só pra dar uma derretida no queijo e dourar um pouquinho o pão. E aí coloquei alface, que eu coloquei picadinha, tomate, também coloquei 3 rodelinhas ali e acrescentei o molho. O molho era uma maionese verde da Hellmann's e coloquei também um pouquinho desse molho chipotle, porque eu amo essa combinação nos lanches quando eu vou no Subway. E ficou assim o nosso lanche. Ficou um lanche muito grande, então você fica bem saciado.